Estão me atrapalhando, gente. Não estão desconfiando, não? Pronto, agora sim. Bora lá. Todos estão entrando, vão entrar. Vai chegar só mais isso. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vamos continuar o que a gente estava falando na aula passada, né? Na aula de agora mais... Deixa eu fechar isso. Mas também... E aqui estávamos. Nós estamos falando dessa parte do capítulo que envolve as questões dos orbitais, né, da teoria de hibridização dos orbitais. Todos estão aí já, pessoal? Então vamos lá. Olha só, a gente viu que as ligações covalentes elas são formadas aí pela sobreposição de orbitais e a gente viu que essa sobreposição ela gera ligações do tipo sigma e pi e nós vimos como identificar essas ligações. Então aqui, ó, é importante. Cadê? Opa, já fui para a hibridização. É importante isso aqui. Essa parte aqui, ó. Tá na página 21. Uma ligação simples é sempre sigma, uma ligação dupla é sempre uma ligação sigma e uma outra pi, e uma ligação tripla é sempre uma sigma e duas pis. Isso a gente viu. Então, eu preciso que vocês consigam identificar e saber também aqueles detalhes da sobreposição. Frontal, sigma, ortogonal ou lateral, pi. E aí, a gente tem... Lembre de registrar o nome no chat de novo, tá? Todos que entrarem, não esqueçam. E aí a gente tem o seguinte, a hibridização, ela vai, né, nos levar para aquele caso que eu acabei, né, que eu falei anteriormente. Um átomo, ele teoricamente pode fazer um número X de ligação, mas na prática ele faz mais que esse número, né, teórico esperado. Então, a explicação para isso, ela é a explicação por que envolve a teoria da hibridização dos orbitais. Então, para explicar o porquê que átomos que deveriam fazer uma determinada quantidade de ligações faz mais do que as ligações permitidas ou esperadas, foi criada essa teoria. Ou seja, os átomos, os próprios átomos, fundem os seus próprios orbitais, formando o que a gente chama de orbitais híbridos, tá? Esses orbitais híbridos, eles têm uma maior energia, uma menor energia, tá? Então eles tornam o átomo mais estável. Então eles hibridizam naturalmente, tá? Há uma hibridização natural para isso, e essa hibridização é justamente buscando a estabilidade do átomo. A gente sabe, né, que o carbono, por exemplo, teria que fazer 4 ligações. Se ele só teoricamente faz 2, ele não ficaria estável com essas duas. Então, para se estabilizar, a natureza ela cria mecanismos aí, e um dos mecanismos é explicado por essa teoria, a teoria da hibridização de orbitais. Bom, eu preciso entender como que funciona a hibridização? É importante. A hibridização e a sobreposição, elas são totalmente modelos matemáticos. O que a gente precisa entender? Primeiro, quem são os principais elementos químicos que sofrem hibridização? É claro que existem vários e vários átomos podem sofrer esse processo, mas os principais que a gente vai ver são o berílio. Então marquem aí, ó. O berílio é um caso importante de hibridização. O carbono é um dos principais, talvez o principal átomo que envolve a questão da hibridização, tá? Nós temos também o oxigênio na molécula de água, tá? Então, na molécula de água há
uma formação de orbitais híbridos, mesmo que a gente complete lá o octeto, a gente sabe que completa numa boa, mas o oxigênio ele hibridiza os seus orbitais justamente para deixar a energia mais estável, tá? Para deixar a molécula energeticamente estável. E o nitrogênio. Então, ó, berílio, carbono principalmente, oxigênio na molécula de água e nitrogênio na molécula de amônia, eles hibridizam os seus orbitais. O que é isso? Eles formam orbitais híbridos, fundidos. Isso significa o seguinte, que toda vez que a gente olhar para um átomo, toda vez que a gente olhar para uma molécula, para os átomos que formam esta molécula, eu preciso indicar para você, ou melhor, você precisa me indicar qual é o tipo de hibridização, caso sofra, que está sendo observada ali naquele átomo. Então, então o objetivo aqui não é nem você conhecer como que acontece efetivamente a hibridização, mas sim qual é o tipo de hibridização que acontece naquele átomo. Como que você chega a essa conclusão? Observando as ligações químicas. A gente vai ver daqui para frente. Aqui na frente rapidinho. Observando as ligações químicas que são estabelecidas por esses átomos. Depois, a gente faz o seguinte. Por que que o nome das hibridizações, eu não sei se vocês viram aqui, ó. Hibridização sp3. Hibridização, só fala, tá, sp2. Hibridização sp2. Hibridização sp. São os 3 tipos de orbitais híbridos. Existem mais, na verdade, até D, tá? Tem hibridização até de orbitais D, mas não vem ao caso. Isso é só em metais e a gente não estuda aqui, só na faculdade de química que você vai ver isso. Mas os principais casos do ensino médio são a hibridização dos orbitais S e P. Por isso que o nome da hibridização, ela leva o nome dos orbitais ou dos subníveis que estão se fundindo. Se a hibridização é do tipo SP, significa que um subnível S, ou melhor, um orbital S, se fundiu com um orbital P. Então, a hibridização é SP. Por quê? Porque houve a fusão de um orbital S e um orbital P. Se ela é do tipo SP2, se ela é do tipo SP2, significa o quê? Significa que para fazer a fusão desses orbitais foram necessários um orbital S e 2 P's. Por isso o nome. O nome da hibridização indica a quantidade de orbitais que foram necessários para formar aquele resultado, né? Aquele orbital híbrido. Então, se a hibridização é do tipo sp3, isso significa o quê? Que fundiu, né? Foram fundidos, foram hibridizados um orbital S e quantos orbitais P? 3. Se ela é do tipo sp2, quer dizer que foi fundido, né? Foi hibridizado um orbital S e 2 orbitais P. Se ela é do tipo sp, quer dizer que foi fundido um orbital S e um orbital P. Então, o nome da hibridização, o nome dela, ela se refere à quantidade de orbitais híbridos formados da fusão. Beleza, isso é tranquilo. Agora, como que eu identifico? Como que eu identifico? Além de identificar o tipo de hibridização, perceba o seguinte. Perceba que nas explicações, aqui são as explicações teóricas do porquê que isso acontece, tá, pessoal? Então, ó, no estado fundamental, né, teoricamente, como seria? O estado ativado, o que que é isso?
o estado em que o átomo recebeu energia de alguma fonte. Depois a fusão. Isso daqui significa o quê? Que houve uma mistura dos orbitais. Então, ó, um S com 3 P's. Então, forma 4 orbitais híbridos do tipo sp3. Fácil, né? Ó, então, por isso que eu te explico aqui, ó. Se o carbono ele hibridiza assim, olha quantas ligações ele pode fazer agora. 4, que são as 4 que ele, né, faz naturalmente. Então, além disso, toda a hibridização tem um ângulo, ou seja, a molécula, o átomo, quando hibridiza, ele faz com que os elétrons no seu espaço, né, no espaço, eles digamos, se alinhem de forma a deixar, o átomo mais estável. E esse alinhamento, ele evidentemente vai estar ligado a uma geometria, a ângulos. Geometria molecular. Isso, que a gente vai ver no próximo capítulo. Aqui é a introdução à geometria. O que a gente precisa entender aqui? Que toda molécula ela tem um formato, uma geometria, e essa geometria, evidentemente, vai estar atrelada a ângulos, tá? O que são esses ângulos? Os ângulos dentro de uma molécula são a distância, assim, a melhor distância que existe entre elétrons e átomos, de forma que deixe a molécula mais estável. Então, quer dizer, os elétrons e átomos, ó, os elétrons e os prótons do núcleo, principalmente os elétrons, na verdade, os elétrons vão se alinhar no espaço de uma maneira a deixar a molécula mais estável. Esse alinhamento, essa organização, ela vai gerar uma geometria. E toda geometria tem um ângulo, né, que são ângulos de ligação ou ângulos de repulsão, tanto faz. Então, depende do estudo, na verdade. O que acontece aqui? Cada tipo de hibridização, ó, presta atenção que esse é o detalhe que fecha tudo. Ó. Cada tipo de hibridização tem um tipo de ligação simples, dupla ou tripla, que vai permitir você identificar. Então, por meio da ligação simples, dupla ou tripla, você consegue identificar qual é o tipo de hibridização. E segundo, toda hibridização tem um ângulo. Eu preciso que você saiba, para responder os exercícios, o tipo de hibridização que está acontecendo no átomo. Para isso, você vai ter que olhar as ligações, se elas são simples, duplas ou triplas, e o ângulo de cada hibridização. Para isso, você precisa estudar tudo isso aqui. Olha, é interessante você saber como que acontece os processos e por que eles são feitos, né, para gerar estabilidade. O que você precisa em relação ao que eu estou falando está aqui, ó. Olha só. Se um desses átomos, berílio, carbono, oxigênio e nitrogênio, se um desses átomos, por exemplo, o carbono, se as 4 ligações do carbono são simples, então se o átomo apresenta todas as suas ligações simples e ele é um átomo que pode sofrer a hibridização, ele é um híbrido sp3. Então, se todas as ligações do átomo são simples, todas, tem que ser todas. Ele é um híbrido, ele sofreu uma hibridização do tipo sp3. Se existe apenas uma ligação dupla no átomo, este átomo que tem a ligação dupla, o átomo que tem a ligação dupla, ou os átomos que têm a ligação dupla, são híbridos sp2. Então, todos aqueles átomos que têm ligação dupla são sp2. Se o átomo tiver 2 ligações duplas e ou uma tripla, ele é um híbrido sp. Então, ó, cuidado aqui, ó. 2 duplas ao redor do átomo, 2.
A hibridização não é sp2, é sp. Se o átomo tem uma ligação tripla, a ligação ou a hibridização é do tipo sp também. E aí você tem que ficar atento, deixa eu ver se está aqui no meu resuminho. Não, você tem que ficar atento a isso aqui, ó, aos ângulos. Então, ó, hibridizações átomos ou híbridos sp3 formam ângulos de 109,28 graus. Hibridizações do tipo sp2, aqui eu não botei, mas está aqui no livro. Aqui, ó, formam ângulos de 120. Cadê? Aqui. Aqui, ó. 120. Hibridizações do tipo sp, ângulo de 180. Então, ó, átomos que sofrem hibridização do tipo sp3. Como eu identifico eles? Se todas as ligações desse átomo são simples. E ele sofre hibridização, evidentemente. Então, sp3, se todas são simples. Ok. Qual é o ângulo formado nessa hibridização? 109,28. Aproximadamente. Beleza, esse é o sp3. sp2. Que átomos sofrem hibridização do tipo sp2? Aqueles átomos que têm uma dupla ligação. Qual é o ângulo formado nessa hibridização? 120. sp. Quais são os átomos que sofrem hibridização do tipo sp? Dois tipos. Aqueles que têm duas ligações duplas, ao redor dele, duas, no mesmo átomo, ou uma ligação tripla. Qual é o ângulo formado? 180 graus. Tá bom? Então, o ângulo é importante, tanto o ângulo quanto o tipo de hibridização. Tá? Então, em relação à hibridização, é isso que eu preciso que vocês saibam. Pergunta, antes de eu falar disso aqui. Da expansão do octeto. Pergunta? Não? Fácil? Então tá, vou passar. Ninguém tem pergunta. Pode? Ok. Então, ó, a expansão do octeto, o que é isso? É mais uma teorização de por que acontecem alguns fenômenos, né, tanto em laboratório quanto na natureza. Principalmente em laboratório nesse caso. Olha só, no laboratório a gente consegue fazer transformar os átomos em diversos, né, fazer diversas transformações com substâncias, átomos e assim sucessivamente. Existem alguns elementos químicos, especialmente fósforo, enxofre e os gases nobres. Fósforo, enxofre e os gases nobres. Em que a gente observa em certos compostos uma quantidade de ligação mesmo, de ligação efetiva, muito maior do que aquela esperada ou do que aquela estabelecida pela regra do octeto. Então, olha só. Enxofre, fósforo e alguns gases nobres, especialmente o xenônio, tá? Mas tem outros também que pode acontecer isso. Os gases nobres de uma maneira geral. Enxofre e fósforo, existem compostos que eu consigo criar em que o enxofre faz 6 ligações e o fósforo faz 5. O xenônio ou outros gases nobres que não fazem ligação conseguem também se ligar por meio desse fenômeno. Que fenômeno é esse? O fenômeno da chamada expansão do octeto. Estes átomos que eu falei, enxofre, fósforo e gases nobres, em algumas situações, eles conseguem fazer mais ligações do que aquelas estabelecidas pela regra do octeto. Por exemplo, o enxofre, pela regra do octeto, só consegue fazer 2. Mas existem compostos de enxofre, igual esse daqui, o SF6, que ele está ligado a 6 outros átomos de flúor. Ele só poderia se ligar a 2. Então, como que eu explico que ele se ligou a mais outros 4, né, a 6 ao todo? Através da expansão do octeto.
O que que isso acontece? Ó, a expansão do octeto. Cadê? Deixa eu tirar daqui rapidinho. A expansão do octeto, ó, diz o seguinte: uma entidade química. Não, desculpa. A expansão do octeto justifica alguns desses casos. Ela só ocorre, ó, o critério. Ela só ocorre com átomos de elementos a partir do terceiro período. Isso significa que hidrogênio, hélio, lítio, lítio, quem está ali do lado, acho que é o magnésio, nitrogênio, carbono, oxigênio, flúor, que são os elementos do segundo período, eles magnésio do terceiro, eles não realizam expansão do octeto. A expansão do octeto, o que é isso? O aumento do número de ligações além daquela estabelecida pela regra do octeto. Ou seja, são átomos que fogem à exceção do octeto. Então, eles fazem mais ligações do que a esperada pela teoria da expansão do octeto, da ligação do octeto. Então, são átomos do terceiro período da tabela periódica, tá? Especialmente. E nesse caso, olha aqui, ó, o fósforo, por exemplo, ele só poderia se ligar a esses 3 cloros aqui, ó, que estão aqui embaixo. Só que existe um composto chamado de BCl5, em que o fósforo está ligado a 5 átomos de cloro. Como que eu explico isso? Olha, o fósforo, ele expande o seu octeto. O que é isso? Ele permite, em alguns casos, ter ou criar mais ligações do que aquelas esperadas. Então, fósforo, enxofre, xenônio, né, gases nobres a partir do terceiro período, realizam a expansão do octeto, ou seja, eles fazem mais ligações do que aquelas, né, que seriam estabelecidas por meio da regra do octeto. Beleza? Então, em relação a... pode perguntar. Isso seria aquela covalente coordenada? Não. Por isso que eu estou falando que é uma ligação efetiva mesmo, tá bom? É uma ligação mesmo, não é a coordenada, porque a coordenada, a gente chega à ideia de que, tipo assim, para coordenar, olha só, olha que interessante. Tá vendo esse átomo de fósforo aqui? Ele tem mais 2 cloros aqui em cima. Eu vou pegar esses 2 aqui, deixa eu... Ó, esse cloro e esse cloro aqui, eles estão a mais. Ele só poderia se ligar a esses 3 aqui. Ó. Com esses 3, o fósforo completa o seu octeto porque ele faz 3 ligações. Se fosse uma coordenada, igual você está falando, para eu coordenar, eu precisaria desses 2 aqui, não é verdade? Para fazer uma setinha, por exemplo, vindo para cá. Não é isso? Para quem falou da... Certo? Olha só, e aquele outro átomo de cloro lá? Como é que ele vai estar aí? Como é que ele está aí? Deu para entender? Deu para pegar o detalhe que diferencia a coordenada da expansão do octeto? A expansão do octeto, pessoal, formam ligações efetivas. Se eu tentasse ligar aqui esses átomos por meio das ligações coordenadas, né, eu conseguiria ligar esses 3 cloros. Pronto, ó. O enxofre, o cloro, cada cloro tem 8 e o fósforo tem 8. Se tivesse mais esse fósforo aqui, eu teria que ter esses 2 elétrons aqui para se coordenar com ele, o que é impossível também. E sobraria esse. Mas não sobra, ele faz parte do composto. Então não pode ser uma coordenada. Então tem que ser outra explicação. Que explicação é essa? A única explicação possível é, como o fósforo tem 5 elétrons na camada de valência, ele utiliza cada um desses elétrons, cada um deles, para formar uma ligação mesmo, uma ligação efetiva entre os átomos de cloro e ele. Essa ligação efetiva, ela é resultado, essa ligação, ou melhor dizendo, essas ligações aqui,
elas são resultados de quê? De uma expansão do octeto. O que os átomos fazem? Eles absorvem energia, fazem com que os seus elétrons cadê aqui? Entrem em um estado ativado e consigam preencher outros orbitais que antes estavam desocupados, entendeu? Então, deixa eu ver se eu tenho um orbital desocupado aqui. Tá aqui na frente. Tá vendo? Ó? Isso é um orbital desocupado. Então, o que acontece ali no fósforo, no enxofre e no xenônio, que são os principais? Alguns elétrons, por exemplo, esse elétron do subnível desse orbital S, ele ganha energia e salta para cá, para esse orbital desocupado. Quando ele vai para lá, o que ele faz? Ele permite que o átomo consiga ter mais ligações e continua estável da mesma forma. Quem são os principais casos que realizam a expansão do octeto e que vocês têm que ficar atentos a eles? Enxofre. Qual é o caso em que o enxofre expande o seu octeto? Esse aqui, ó. SF6. SF6, isso. Qual é o caso em que o fósforo expande o seu octeto? PCl5. PCl5. E esses dois compostos aqui do xenônio, ó. O xenônio, o fluoreto de xenônio, o difluoreto de xenônio e o tetrafluoreto de xenônio. Depois a gente vai aprender a dar nome neles. Então, ó, essas duas também são importantes. Lembrem, xenônio é um gás nobre. Para eu explicar que um gás nobre faz ligações mesmo no laboratório, só por meio da expansão do octeto. Não tem outra explicação. Quer dizer, para nós aqui não tem outra explicação. Beleza? Então, essa tabelinha é importante. Isso é importante. Isso aqui, com os ângulos. E isso aqui é importante. Vamos ver por que é importante. Porque os exercícios, vou fazer-os para a sala. Porque os exercícios, eita Cristo, eles vão pedir para a gente identificar. Olha só, por exemplo, o exercício 5. Ó, vou pegar só o exemplo. Ele vai, ó, ele está indicando aqui, ó. Depois eu vou ensinar o que significa o que é isso aqui. Porque eles não explicam também direito, não sei nem estudaram química orgânica, o cara já traz um negócio aí de química orgânica bem pesado. Olha só. Ai, meu Deus. O ângulo, percebe? Ó, ele quer saber o ângulo. Ele quer saber o tipo de hibridização. Ângulo. Ó, tipo de hibridização. Qual é o tipo de hibridização? Qual é a molécula que esse daqui é bem legal, tá? Qual é a molécula, ó, quais ligações são sigma, quais ligações são pi, qual é o ângulo formado. Então é tudo só aquelas informações que eu falei com vocês. Se é sigma, qual que ligação é sigma, qual ligação é pi, isso é importante. Como que eu olho e falo, isso é sp3, isso é sp2, isso é sp. O que me leva, o que eu olho para o desenho e faz assim, é isso. Qual é o ângulo de cada hibridização e a expansão do octeto para o enxofre, fósforo e gases nobres a partir do terceiro período, tá? Principalmente o xenônio nesse caso. Então veja bem, ó. Enquanto João estudava, pererê, irmão de Maria, na mesa, lavava, aí chegou o seguinte. No acetileno, ele chegou a essa resposta aqui, a essa conclusão. No acetileno, aí ele me deu a fórmula, ó, C2H2. Para você saber se é sigma ou pi, você vai ter que montar, o que você vai ter que montar? Você vai ter que montar a fórmula estrutural, você tem que montar a estrutura dessa substância.
que é a fórmula estrutural? Isso aqui, ó. Você vai ter que indicar as ligações simples, duplas ou triplas que existem ali. Então, a gente tem, ó, o C2H2. O carbono forma com outro carbono duas ligações, ó. O carbono forma com outro carbono duas ligações devido à hibridização do tipo. Então, ele quer saber se essas ligações formadas são do tipo sigma ou do tipo pi e qual é o tipo de hibridização. Então, você tem que vir aqui, ó. C2H2. Tá. Você pode ter vários meios. É uma ligação tripla do C2H2. Aham, isso aí, ó. Alcino. É isso, ó. C2, aqui tem um carbono. Você pode fazer aquilo aqui, ó. Aquela velha coisa. Aquele velho sistema que a gente estava fazendo. Então, ó. O carbono. Ó, quando é lá em cima, ó, que ódio que eu tenho desse negócio desse zoom, que outro saco. Então, ó. Quatro elétrons na camada de valência. Você pode fazer isso, você pode brincar aqui, ó, 4 elétrons na camada de valência. Então, o outro carbono também tem isso. Beleza. Então, ele tem que se ligar a outro carbono, né? Porque são dois, C2, H2 e 2 hidrogênios. Vamos lá, quantas ligações os átomos de hidrogênio conseguem fazer? Uma. Vou fazer aqui de uma. Porque ele só tem um elétron na camada de valência. Então, ele vai se ligar aqui, ó, uma. E aqueles 3 outros elétrons ali, eles servem para fazer o quê? Esses 3 Ligação elétrons... tripla. Isso, Lucas, perfeito. Então, quer dizer que aqui, ó, cada um desses carbonos, ele vai estar ligado um ao outro por meio dessa chamada ligação tripla. Então, aqui a gente vai ter... Eita, Cristo. Uma. O ódio que eu tenho de isso, meu, isso, meu, isso. Entenderam aqui? Eu estou tentando só mexer porque aqui, ó, ele não pega o negócio. Vem, meu filho, aí. Aí o carbono saiu ali, ó. Ok. Tá? E uma ligação tripla. Ficou bem feinha aqui, mas é uma ligação tripla que é feita entre esses 3 carbonos. Aqui a gente tem uma ligação simples entre o hidrogênio e cada carbono. É porque como é muito pequeno, ele não pega direito. Uma ligação simples entre os hidrogênios e cada carbono. Então vamos lá. Quantas ligações são formadas aí? Aí você olha assim, ó. Uma ligação tripla, eu sei que uma ligação tripla são... É uma sigma e 2 pi. Isso aí. Então aqui a gente tem 2 ligações pi
3 ligações sigmas. E que tipo de hibridização sofre esses átomos aqui, ó? Porque SP. são os dois. Isso, ó. Os dois têm com ligação tripla. A ligação está no meio dos dois, vale para os dois. Ela é do tipo SP. Então a gente tem, ó, 2 ligações π devido à hibridização do tipo SP. Como que eu cheguei a essa resposta? Por aqui, aplicando tudo que eu vi anteriormente. Tudo, absolutamente tudo. Pergunta. Pergunta. Letra B. Letra B. 2 Todos π entenderam? e uma SP. Isso. Entenderam por quê? Sim? Sim. Primeira série, eu tenho que ter uma resposta, tá? Não adianta eu ficar Sim. perguntando aqui e você não responder que sim ou que não, porque eu não vou saber para onde ir depois, né? Fica difícil se a gente não tiver uma comunicação. Eu sei que a gente não está presente, mas vocês podem falar, né? Ninguém perdeu a língua. Ou pelo menos fazer um sinal no chat para eu entender que vocês entenderam o que a gente está fazendo. Então, ó, entre as moléculas abaixo, as que incluem pelo menos um átomo no estado híbrido sp são sp. Olha só, de cara você já pode vir para cá, ó. Se esse carbono e esse carbono aqui, ó, tá vendo, ó, tanto esse quanto esse carbono, A 3 também pode. tanto esse quanto esse carbono, já visualizou, né, Lucas? Tanto esse quanto esse carbono, eu sei que eles são híbridos sp, correto? Por que que eu já sei que eles são híbridos sp? Porque, ó, esse carbono está fazendo uma ligação tripla. Então, se ele está fazendo uma ligação tripla, para fazer essa ligação tripla tem que ser híbrido sp. Esse carbono aqui, ó, que eu estou marcando com a setinha, esse aqui, ele está fazendo 2 ligações duplas. Esse, ó. Tem essa ligação e essa que está ao redor dele. Então, ele é um híbrido sp também, ó. Todo átomo que faz ligação tripla e sofre hibridização, a hibridização é sp. Todo átomo que sofre hibridização e faz 2 ligações duplas, sp. O Lucas falou uma coisa certa. CO2. O CO2 é um híbrido sp. Conseguem visualizar por que ele é um híbrido sp? Quando você fazer a fórmula, vai dar uma tripla ligação entre o oxigênio e carbono. Uma dupla. 2 duplas. Duplas. É, isso aí, errei aqui. 2 duplas, Lucas. Aqui, ó. Vou mostrar agora, ó. 2 duplas. Rapidinho. Essa vai ser rápida, hein? Ó. Deixa de verde mesmo. Carbono e oxigênio. Eles vão ficar assim, ó. Vai ficar isso aqui. Olha lá, esse átomo de carbono aqui, ó. Eita. Esse átomo de carbono aqui, ele está fazendo 2 ligações, ó. Duplas. Então, ele é um híbrido sp também, nesse caso. Então, a gente tem o que aqui? 3, 4, 5. E aí, o berílio, você tem que vir aqui na apostila, ó, berílio. Falei que o berílio, ele é
também um caso, ó. Cadê? O berílio, olha lá, ele também faz um ângulo de 180 graus, então toda hibridização que sofre 180 graus em ângulo é uma hibridização do tipo SP. Então a gente tem aqui como resposta... Cadê meu livro? Opa, cadê meu livro? Eu estou dentro do livro e estou procurando o livro. Letra E. Isso. 1, 3, 4, 5. Ó, desenho. Para ocorrer ligação covalente é necessário que haja interpenetração frontal e, né, também ortogonal aí dos orbitais. Veja bem, ó. Ele te deu dois desenhos. Esses orbitais aqui, ó, que tem esse formato de alter, né, parece um alter, eles são orbitais P. Todo orbital P tem esse formato de alter, né? Duas bolinhas que se encontram, né? Tipo infinito. Então são todos orbitais P. Se são orbitais P, você tem que pensar assim. Tá, beleza, são orbitais P. Que tipo de hibridização ou que tipo de ligação forma aí desses orbitais P? Ó, bom, os orbitais P, eles podem formar ligações duplas e triplas. Não é isso? Pi e sigma. Não é? Ele está falando de... Ó, se ele está falando de interpenetração, ele está falando de ligação sigma e pi. Então eu sei que são orbitais P. Não preciso nem pelo desenho. Ó. Aqui em cima tem. Ó. São orbitais P. E esses orbitais P, eles vão se chocar para formar ligações. Aí eu tenho que ver. Que tipo de ligação é formada quando os orbitais P se chocam? Ah, ligação π. Então, se é ligação π, então eu vou ter que encontrar duplas e triplas. Beleza. Aí ele me deu dois desenhos aqui aleatórios e me fez o seguinte, ó. Esse orbital aqui, ó, tá se chocando com esse. Esse da frente tá com esse. E esses dois aqui de cima, ó, estão se chocando, né? Esses dois frontais têm os laterais. Bom, então, quantas ligações estão formando aí? Bom, se são três choques que eu estou observando, só pode ser uma ligação do tipo tripla. Então é o NO. Ó, você está ligando o O sempre com 3. O O só pode 2. O oxigênio só faz dupla ou duas simples, Lucas. Então não pode ser o NO. Pode ser o O2? Ó, o oxigênio só pode fazer duas ligações. Pode ser o O2? Não. Pode ser o H2S? Também não. Pode ser o NO? Também não, porque nesse caso aí só vai ter uma ligação dupla. Pode ser o H2S? Não, porque são duas simples. O B? Uma dupla. Então só pode ser o N2. Isso daqui é a molécula de N2. Tá? Por meio de ligação tripla, dois átomos de nitrogênio se ligam, formando o composto chamado de N2. É que eu confundi aqui o negócio. Eu sabia o composto, mas eu confundi aqui. Sem problema. Como que eu sei isso? Ó, utilizando o que eu aprendi anteriormente. Lembra que eu falei? Frontal, S. Lateral, P. Lateral só vai aparecer nas ligações π. Ligações π só podem estar nas duplas e triplas ligações. Tudo bem? Todos os demais exercícios são assim. Esse daqui, pessoal, ó, olha só, uma coisa interessante. É uma forma de representar compostos orgânicos. Presta atenção que aqui eu vou dar a dica para você tentar resolver em casa. O que significa cada coisa aqui, ó? Cada pontinho desse aqui... Um carbono.
Isso, ó. Aqui, ó, cada vértice, cada união entre duas linhas, né? Cada pontinha significa um átomo de carbono, tá bom? Então aqui eu tenho um átomo de carbono, aqui também. E esses tracinhos são as ligações. Então quer dizer, ó, que esses dois carbonos aqui estão ligados por meio de uma ligação simples. Esses dois carbonos aqui, ó, esse e esse, estão ligados por meio de uma ligação dupla. Esse carbono com esse oxigênio estão por meio de uma ligação dupla. Então, fiquem atentos a esse detalhe nessa escrita aqui. É só uma forma de escrever. Carbonos, isso significa carbono. Então, toda a região aqui tem, ó, esse encontro entre linhas são carbonos. Aqui, aqui. E as linhas são as ligações. Isso significa que aqui eu tenho uma ligação simples. Aqui eu tenho uma ligação uma ligação dupla, ó. Ok? Então tem esse detalhe. Beleza? Alguma pergunta? Dúvida? Pergunte agora. Marina, ok. Caio? Não, ainda não. Então, ó, pessoal, tentar fazer as atividades. Na próxima aula eu vou corrigir as atividades para a sala e já vou pedir para vocês registrarem as atividades propostas. A lista, como eu falei, não sei se foi aqui que eu falei, se foi no 9º ano, se eu falei que eu vou passar algum trabalho, vai acontecer só na próxima semana, porque vou deixar vocês focarem no trabalho interdisciplinar essa semana, tá bom? Então não vou cobrar nada, exceto as listas de atividades do próprio capítulo, para treinar, tá bom? Beleza? Então, ó, Caio, obrigado, Lucas, Esther, obrigado aí por ligarem a câmera e participarem. Pedro também. Muito obrigado, pessoal. Boa tarde para vocês e até o próximo encontro aí na quarta-feira. Ou sexta ou quinta, não sei. Mas a gente vai ter mais alguns encontros essa semana. Falou! Falou! Falou.